Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Jânio Lima, estamos aqui mais uma vez para o canal Python DS. Hoje vamos dar continuidade à nossa playlist de Python para análise de dados e a continuação vai ser das aulas sobre o Pandas, né? A gente já viu alguns vídeos, né, aí, e aprendendo a carregar dados, fazer a análise inicial, fazer cálculos estatísticos e matemáticos com funções embutidas dentro do Pandas, fazer a exportação, né, o armazenamento das análises dentro de planilhas Excel, de arquivos CSV, tudo isso utilizando Pandas. A gente deu uma pausa aí de mais ou menos uma semana para a gente fazer algumas aulas adicionais sobre estatística básica, que está muito conectado também com esse tema, então confere lá na playlist de estatística básica. E aí hoje a gente continua utilizando as funções embutidas do Pandas para a gente fazer a análise gráfica. Vocês vão perceber como de forma bem simples você consegue gerar gráficos direto dos data frames que você carrega os seus dados no Pandas sem precisar de bibliotecas adicionais, né? Eu vou mostrar, vou deixar um link, falar um pouquinho sobre uma outra biblioteca para análise gráfica, mas a gente vai perceber que apenas importando o Pandas e os dados a gente já consegue fazer pelo menos as análises preliminares e em alguns casos até algumas análises mais aprofundadas gráficas utilizando apenas Pandas. Então confere o vídeo, aproveita, comenta, compartilha com outras pessoas que tenham interesse em aprender Python, em aprender análise de dados e deixa aí as dicas, sugestões de melhoria sempre para ajudar na melhoria contínua, né, do nosso conteúdo, tá bem? Um abraço e continue com o vídeo. Então vamos lá para o estudo de hoje. Eu já estou aqui com o código preparado, vou deixar como sempre o link desse código no GitHub. O iniciozinho é similar ao que a gente já viu nas aulas anteriores de Pandas, a carga basicamente aqui da biblioteca. Estou passando aqui como referência o arquivo que eu já trabalhei nos vídeos anteriores. Então aqui eu estou passando não o arquivo local, mas o arquivo lá do GitHub. Mas se você tá com o arquivo local, você vai fazer a carga aqui passando o diretório, carregando e aqui passando o nome do arquivo que você vai trabalhar. Se tiver dúvida desse ponto, é só pegar o vídeo anterior. Então aqui o nosso ambiente estava zerado, tem apenas o nome do nosso arquivo e vou carregar esse arquivo agora com o data frame do Panda. Então estamos aqui com ele. Vamos abrir aqui apenas para conferência, né? Então ele tem aqui o nome do código, né, da ação que está sendo analisada, a data em que foi coletado os preços e aqui os preços, né, high, low, open, close, o volume negociado naquele dia e um cálculo aqui do preço de fechamento ajustado. A gente já viu um pouquinho dessas informações nas aulas anteriores, então o foco é apenas a gente perceber que a gente tem um dataset, com mais de 2.000 observações, 2.665 observações. E aqui o foco do vídeo de hoje é a gente fazer a análise gráfica desses dados. A gente já fez nas aulas passadas algumas análises estatísticas, a gente já carregou os dados, fez a avaliação do conteúdo, aprendemos a fazer filtros e hoje a gente vai perceber que apenas com o Pandas, não carreguei nada, nenhuma outra biblioteca aqui, então a gente tem apenas o Pandas carregado, mas apenas com ele a gente já consegue fazer análise gráfica. Então, além do Pandas ser eficiente, como eu já comentei nos vídeos anteriores, para carga e tratamento, filtros, em geral dos gráficos, dos dados, ele também tem de forma embarcada aqui algumas funções que permitem você fazer uma análise gráfica. Então, vou fazer primeiro a parte mais simples, vou chamar aqui o data, que é a minha variável onde está o data frame. Ponto close, a gente já aprendeu o que isso significa, né? Eu estou filtrando apenas a coluna close e vou chamar aqui o método ponto plot e vamos ver o que acontece. Eu vou deixar aqui no Spider, né? A gente tem a visualização aqui controlada nessas abas, então aqui a gente está na variável, vou aqui para figuras, está zerado, mas a gente vai ver o que isso vai gerar. Então ele aqui gerou uma visualização do preço das ações ao longo de todos os anos aqui que estão no nosso dataset. Então vejam, de forma bem simples a gente fez isso. Eu posso aqui fazer de uma outra forma, mas que na prática o significado vai ser esse mesmo aqui,
que é chamar o data.plot, ou seja, eu não passei aqui a variável, e dentro dos argumentos da função, ao invés de deixar em branco, como eu deixei no caso anterior, eu passo aqui o meu y como sendo a variável que eu quero analisar, close. E vocês vão perceber que vai ser praticamente idêntico. Vai ter um detalhezinho aqui na parte de cima que vai mudar. Então aqui vejam o detalhe que ele mudou. Eu vou até navegar para o anterior. Tá aqui o gráfico, vocês percebem que não houve mudança alguma. Então ele deixou aqui o close como uma legenda aqui dos meus dados. Isso não quer dizer que o Y aqui ele está servindo para legenda. O Y está servindo para eu dizer qual a coluna, qual o atributo da minha base de dados, do meu conjunto de dados eu quero analisar. O que ele fez foi apenas, além de receber esse nome aqui e passar como o parâmetro da função, ele já de forma embutida já trata também a questão aqui da legenda. E aí você não precisa se preocupar. A gente tem um vídeo na playlist de estatística básica com o Python, em que eu explico alguns detalhes sobre geração de gráficos com uma biblioteca muito poderosa, que é a biblioteca Matplotlib. A gente deve ter outros vídeos sobre geração de gráfico com essa biblioteca aqui na playlist de análise de dados com Python, mas se você está com curiosidade, quer ver outras formas além dessa que eu estou aprendendo aqui, eu vou deixar esse vídeo de visualização de dados no link na descrição desse vídeo, né? E vou deixar também o card para esse vídeo para quem quiser ver outra forma de fazer a visualização com Python. Mas vocês vão perceber aqui que só pelo fato de a gente estar usando pandas para fazer a carga de dados, ele já vai nos dando várias formas de visualização com essas funções ou esses métodos embutidos. Então agora a gente vai gerar um histograma do preço de fechamento da ação. E simples assim, eu chamo aqui o método hist. E aqui ele gerou para mim um histograma. A gente vai ter detalhe também sobre o significado do histograma e de outros gráficos que a gente está analisando aqui na playlist de estatística básica, né? Mas de qualquer modo o nosso foco aqui é mais em mostrar como é fácil fazer a geração dele. De qualquer modo aqui o que ele está mostrando é a distribuição dos preços de ações ao longo de faixas aqui. Então a gente tem essas ações no período analisado vão até aqui menos de 5 até um pouco mais de 30, com uma grande concentração aqui no meio. Então esse é o significado bem simples desse gráfico. Você pode fazer uma outra forma ainda. A gente já viu o plot direto, sem argumento. O plot passando o argumento y e dando um atributo para esse argumento. A gente viu o ist. E agora a gente vai ver novamente o plot. E aí um detalhe para vocês perceberem o seguinte. Esse gráfico aqui, eu estou usando o plot e aqui estou usando outros argumentos e ele vai gerar um tipo totalmente diferente de gráfico desse primeiro que a gente viu, que é um gráfico aqui de dispersão, né, que é o scatter plot. Então aqui há um parâmetro chamado kind, que vai ser o tipo de gráfico que vai ser gerado. Eu passo aqui, eu tenho diversas opções. Se você buscar na ajuda do pandas, do Python, né, dessa forma aqui, né, pandas ou pd, como eu estou carregando aqui, .dataframe.plot, ele vai abrir a documentação da biblioteca e aqui dentro você consegue ver várias informações adicionais do trabalho, inclusive uma muito importante que é esse kind aqui, que vai te dizer os tipos de gráfico que você pode carregar com esse método embutido, o método plot. Então vamos continuar para entender o que esse aqui está fazendo. Vamos rodar e aí depois que rodar eu volto aqui na linha de comando e explico um pouco mais. Então a gente está vendo aqui, isso aqui é um gráfico de dispersão, né? Um gráfico que ele é usado para fazer uma análise gráfica da correlação entre variáveis num conjunto de dados. Em cima desse tipo de gráfico a gente consegue também usar um tipo de modelo estatístico ou modelo de aprendizado de máquina, que é o de regressão linear, mas aqui não é a regressão linear, apenas a dispersão dos dados, mas a gente consegue ver aqui que eles têm uma correlação
positiva aqui, praticamente perfeito, e é natural porque a gente está falando de preço, né? Então fica uma análise um pouco aí tendenciosa, mas de qualquer modo o importante é que você saiba que usando essa função plot aqui, ou esse método plot, chamando o tipo de gráfico scatter, e aqui você passa as variáveis que você quer analisar. Eu coloquei para o meu eixo X a variável preço de fechamento, então a gente tem ela aqui embaixo, e para o meu eixo Y a gente colocou a variável high, que é o preço máximo por dia. Esse alfa ele vai controlar aqui as tonalidades, né? Então eu poderia aqui simplesmente apagá-lo, iria ficar tudo aqui numa cor azul mais fechada, né? Mais escura. E aqui o Fix Size ele apenas está passando o tamanho da figura. Eu posso aumentar, diminuir isso aqui, passando coordenadas aqui para o tamanho dessa figura. Então vamos colocar, por exemplo, aqui, ó, eu quero uma figurinha menor, 8x4, e vou tirar aqui o alfa para a gente perceber aqui que ele não tem utilidade. Eu vou apenas comentar essa parte aqui, porque depois eu volto com ele aqui. E vamos rodar. E aqui a gente viu, ó, ele mudou o tamanho, né, as proporções, mas de qualquer modo o gráfico é o mesmo. Mas percebam que como eu mudei o alfa, né, ele não vai fazer uma distinção ali dos dados, né, então fica uma coisa mais chapada, né. Então é essa a ideia do alfa aqui nesse tipo de gráfico, que também é comum, é um tipo de atributo. A maioria desses atributos aqui são comuns quando você está utilizando o Matplotlib. E aí tem uma coisa interessante, o Pandas ele é tão eficiente para trabalhar com um conjunto de dados grandes porque ele trabalha de forma embutida. Com o próprio Pandas tem, claro, né, toda uma máquina ali funcionando nos bastidores para carregar os dados, tratar os dados, mas além disso ele usa a biblioteca NumPy para gerar sua estrutura de dados. Se você está trabalhando com números, ele já cria uma classe de dados chamada série, que é similar a um array do NumPy, e aí consegue acelerar cálculos, por isso que você consegue fazer cálculos de forma muito mais rápida quando você usa o Pandas, em detrimento a você estar, por exemplo, carregando um arquivo e jogando os dados para uma estrutura básica do Python, como uma lista, uma tupla ou um dicionário. Além disso, a própria biblioteca Matplotlib é usada nos bastidores para gerar essa parte que a gente está fazendo aqui. Por isso que os argumentos são muito similares e a forma de geração dos gráficos também. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Bastante coisa ali em poucas linhas com o Pandas para fazer a análise gráfica dos dados. A gente ainda vai continuar a segunda parte dessa aula de uso do Pandas para ver um pouquinho mais do aprofundamento da análise gráfica. E aí a gente percebe que apenas com o Pandas você já consegue, desde a aula passada, carregar dados, fazer tratamentos iniciais, fazer pré-processamento, fazer colunas calculadas, fazer a exportação das análises para uma base de dados local, num CSV ou num arquivo mesmo de Excel para ser consumido ali da análise que está sendo feita. E hoje a gente começou a ver que até a continuação da análise exploratória, indo para a parte da análise gráfica, também dá para fazer utilizando apenas o Pandas. E como eu expliquei no final do vídeo, ele faz ali uma espécie de abstração das funções que você tem na biblioteca Matplotlib. Na próxima aula a gente continua mais uns 15 minutos aí de aula para a gente detalhar outros detalhes, outros argumentos, outras formas de juntar o que a gente viu na aula passada de Pandas, de fazer filtros, e aí juntar o conhecimento dos filtros de colunas, filtros de linhas, para a gente fazer, por exemplo, análise de um período específico, análise gráfica de um período específico, análise gráfica de um pedaço do conjunto de dados. Então não percam, porque realmente a segunda parte dessa aula está bem interessante e eu já deixei ela gravada, vou publicá-la na próxima semana, tá bem? Então acompanhem o próximo vídeo, aproveitem os cards, se você ainda não está inscrito no canal, para fazer agora nos cards que vão aparecer a inscrição no canal, para acompanhar nosso conteúdo. Vejam também a playlist que está sendo indicada. Ao longo do vídeo eu deixei outros cards que vão estar também na descrição do vídeo para complementar o estúdio, ver a parte lá de estatística básica que complementa
a interpretação, e aí o que você está aprendendo lá, juntando com o que você está aprendendo com o uso de pandas, vai potencializar bastante aí a sua capacidade de análise de dados utilizando o Python. Um abraço e até a próxima. Então vamos lá para o estudo de hoje. Eu já estou aqui com o notebook pronto, o notebook como sempre não é um notebook, é um código. Eu estou aqui dentro do Spider, né, não dentro do notebook. Então vamos lá para o estudo de hoje, né?